Olá, eu gostaria de saudar você que está nos assistindo aí nesse momento, agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de poder estar junto com você, para poder falarmos a respeito dos nossos irmãos que vivem em situações adversas à nossa, vivem sobre uma demanda de perseguição. Gostaria de te convidar nesse momento para que possamos assistir um vídeo. Atualmente, milhões de cristãos são humilhados, oprimidos ou mortos por causa da sua fé em Jesus Cristo. A Portas Abertas se posiciona na linha de frente, apoiando e fortalecendo cristãos perseguidos em países como a Coreia do Norte, onde é ilegal ter uma Bíblia e onde as famílias são colocadas em prisões por causa de sua crença. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios: quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. É chegado o tempo de despertarmos para o sofrimento da igreja perseguida. Em 1955, o irmão André, um jovem cristão comprometido com sua fé, começou a contrabandear Bíblias na Europa Oriental. Irmão André acreditava que todos deveriam ter liberdade de conhecer a Jesus. Apocalipse 3:2 falou muito ao irmão André: esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer. Desde aquela primeira viagem, a Portas Abertas expandiu suas ações em todo o mundo, trabalhando em mais de 60 países, levando Bíblias e treinamento aos que mais necessitam. Treinamos os líderes em seus países para serem a luz do Evangelho em meio aos locais mais sombrios. Em 1981, a organização entregou 1 milhão de Bíblias em uma praia da China. Foi considerada uma das mais ousadas e arriscadas atividades missionárias de todos os tempos. Em 1985, 5 milhões de materiais de literatura cristã foram entregues na América Latina, onde milhares de jovens estavam ávidos por compartilhar sua fé em Jesus. Em 1989, enviamos 1 milhão de Novos Testamentos para a Rússia, encerrando uma campanha de oração pelo país que durou 7 anos. O ano de 1991 marcou o início de uma campanha de oração por 10 anos em favor da igreja no mundo muçulmano. Um cristão do Egito, enquanto orava pelo seu país, afirmou que eles não sabem como orar por coisas pequenas, porque têm certeza que estão orando para um Deus grande. É isso que impulsiona nosso trabalho. Deus trabalha em locais inesperados e vemos isso acontecendo em todo o mundo, inclusive nos mais de 60 países que a Portas Abertas atua. Todos os anos entregamos mais de 2 milhões de literatura cristã, servimos mais de 200 mil cristãos que precisam de ajuda, treinamos mais de 250 mil pessoas e compartilhamos com outras milhares a história da igreja perseguida. Somos parte do corpo de Cristo, voltados às necessidades da igreja perseguida. Somos pessoas de oração, buscando viver pela fé, dedicados a Jesus e ao seu chamado, motivados exclusivamente pela glória de Deus. Portas Abertas, juntos, servindo cristãos perseguidos. Agora, depois que você acabou de assistir esse vídeo, é isso aí, Portas Abertas está um tempão trabalhando em prol da manutenção da fé dos nossos irmãos que vivem debaixo de perseguição. Tudo isso começou através da vida do irmão André, que na sua juventude, conforme nós já vimos, ele se sentiu desafiado a levar as Bíblias e ele fazia isso através de um Fusca azul que ele ganhou. Um Fusquinha que ele ganhou de presente do irmão, ele enchia esse Fusca de Bíblia e partia então para esses países que tinham as suas fronteiras fechadas para a disseminação do Evangelho, o que nós conhecemos também como antiga cortina de ferro. E o André, quando estava chegando perto das fronteiras desse país, para poder entrar e distribuir as Bíblias que com ele estava, ele fazia uma oração mais ou menos assim: Senhor Deus e Pai, assim como Cristo Jesus deu vista aos cegos, eu te peço nesse momento, cega, Senhor, as vistas desses guardas, para que eles não vejam a tua palavra que está aqui comigo, escondida neste Fusca. Deus ouvia a oração do André, ele entrava nos países, saía dos países, entregando as Bíblias várias e várias vezes. Outras pessoas se achegaram ao irmão André, e essa dedicação do André em obediência à leitura das Sagradas Escrituras e ouvir em oração o que o Santo Espírito disse a ele, conforme nós vimos lá no texto de Apocalipse, que você ouviu aí no vídeo, o irmão André conseguiu fazer com que hoje Portas Abertas estivesse presente em mais de 60 países no mundo,
alcançando cerca de 260 milhões de irmãos e irmãs que são perseguidos por conta da sua fé em Cristo Jesus. Eu gostaria, nesse momento, de te convidar para que nós possamos juntos pensar nesta realidade. Irmãos nossos que vivem entre o medo e a coragem. Irmãos nossos que vivem nessa situação porque percebem nos seus países aonde eles residem o aumento crescente da perseguição. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de João, capítulo de número 15, versículo de número 16. E vamos ler também o versículo 17. Assim diz a palavra do Senhor. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros. Pai, em nome do teu amado Filho Cristo Jesus, eu rogo-te que, por amor e presença do teu Santo Espírito nas nossas vidas, que o Senhor fale aos nossos corações, para que possamos ser tocados pela tua palavra e a nossa vida possa ser transformada, para que dia a dia possamos, nas nossas ações, glorificar o teu santo nome. Amém. Irmãos, conforme nós lemos nas Sagradas Escrituras, esse texto ele é bastante interessante e eu gosto muito dele, porque ele está falando conosco a respeito do nosso Pai que nos chamou para um serviço. Nos chamou para um serviço que se dá através do amor. O Senhor nos diz que nós somos chamados por Ele, para que possamos dar frutos. E para que os frutos que cada um de nós produzirmos, esses frutos possam permanecer. E o que me chama a atenção nesse texto aqui são duas coisas. A primeira delas é que o Senhor nos escolheu, não fomos nós que o escolhemos. E isso é muito gratificante, é muito maravilhoso ressaltar, porque nós estamos aqui porque Deus nos amou primeiro. E em seu amor se tornou carne, viveu entre nós, ensinando-nos como gente tem que ser gente, e por nós se deu, permitindo que tanto eu, quanto você que está em casa, quanto toda a humanidade que se render diante dos pés do Senhor, confessando que Jesus é Senhor, também tenha essa oportunidade. E tudo isso tem um pretexto. O pretexto é para quê? Para que nós possamos dar os frutos e os nossos frutos possam ser dados através do amor. Um exemplo do fruto que nós temos dado através da leitura das Sagradas Escrituras é a vida de Cristo Jesus, que teve o fruto da multiplicação. E a multiplicação através do amor. Porque através da vida do Cristo, do seu amor, da sua morte e ressurreição, para que pudéssemos também ter esta vida, esta mensagem foi tocando, foi se alastrando e hoje está presente no mundo inteiro e acessível para todo aquele que crê. E este amor e este fruto, ele se dá, na verdade, quando nós amamos uns aos outros. Porque se nós amamos uns aos outros, então nós estamos aí diante desta situação perfeita para que a vontade de Deus se realize através das nossas vidas e em cumplicidade com Cristo nós possamos se doar para que o outro possa ser objeto das nossas ações, das nossas orações, do nosso amor, para que eles possam ser tocados, possam ser restaurados, possam ser transformados. Tudo isso pelo poder de Deus, através do amor dele que está em nós. E isto é o fruto que o Senhor espera de mim, é o fruto que o Senhor espera de você, e você pode exercitar esse amor com os seus familiares, com os seus vizinhos, com os colegas, que você tem, por onde você anda, por onde você trabalha,
e também pode exercitar esse amor pela tua família que talvez que certamente você não conhece, que são os nossos irmãos, que são perseguidos, que estão espalhados ao redor do mundo. Eu gostaria de que você pudesse, nesse momento, pensar um pouco nisto e se juntar a nós em oração por essa igreja que tanto necessita de você. Eu gostaria de compartilhar com você um pouco da história de um homem que eu tive a oportunidade de conhecer quando esteve aqui no Brasil contando a respeito da sua situação, da sua vida. E este homem que eu estou falando é o pastor Henrique. O pastor Henrique, ele é um homem que nasceu numa família pobre, nas montanhas da Colômbia, e por conta da sua pobreza ele passava muita fome. Henrique era criado pela sua avó, porque os seus pais o abandonaram no seu nascimento. E Henrique, pela fome que ele passava, ele era assediado a todo tempo pelos grupos guerrilheiros, que o assediavam para que ele pudesse se juntar a esses guerrilheiros para que a sua fome fosse saciada. Mas Henrique, criado pela sua avó, ele estava sendo cuidado por Deus, porque a sua avó era uma cristã e a sua avó tinha uma deficiência auditiva. E todos os domingos a sua avó levava Henrique para a igreja e dizia para Henrique: Henrique, você senta na primeira fileira, preste muita atenção no que o pastor vai falar, porque assim que o pastor terminar de falar, quando nós voltarmos para casa, você vai contar para mim tudo aquilo que o pastor disse. Henrique, contando para a gente aqui, ele disse que o que para ele pensava que fosse um exercício de fé para a avó dele, na verdade era um discipulado que a leitura das Sagradas Escrituras estava causando em sua própria vida. A avó do Henrique sempre orava por ele. E a avó dele sempre orava para que Deus cuidasse dele, para que ele não pegasse nas armas, mas que ele pudesse ser um pregador da palavra. Henrique, como eu já disse, assediado pelos grupos guerrilheiros para poder se juntar a eles por causa da fome e da dificuldade de pobreza que ele vivia. Quando ele pensava em aceitar o convite, ele se recordava das orações da sua avó, que orava dizendo: Deus, cuida do meu neto, não permita que ele pegue nessas armas. Deus ouviu a voz do Henrique, da sua avó. E Henrique nunca foi a um campo de guerrilheiro. Pelo contrário, Henrique se tornou um pregador da palavra e começou a pregar o evangelho nas montanhas da Colômbia. Na sua juventude ainda, ele se casou e foi morar numa região muito conhecida da Colômbia, de onde é o centro de treinamento dos paramilitares naquele país. E ele chegou lá para plantar uma nova igreja. E ao começar a plantar a nova igreja, ele começou a ir bater de frente com as determinações do comando daquele grupo paramilitar. Ele foi ameaçado de morte. E ao ser ameaçado de morte, ele chama a sua esposa e diz a ela: nós estamos sendo ameaçados de morte. Devemos ir embora desse lugar ou devemos ficar aqui? Num passado recente, vários pastores foram mortos por desobedecerem às ordenanças. O que fazemos? E para a surpresa dele, e para a glória de Deus, a esposa do Henrique responde: eu prefiro ser uma viúva de um pastor do que ser a esposa de um homem covarde. Henrique continuou então naquelas montanhas e um certo ano, o irmão André veio da Holanda, foi até a comunidade onde ele servia, ministrou a ele, a sua igreja, fez uma proposta de paz aos paramilitares e 5 anos depois houve uma entrega de mais de 20.000 Bíblias para cada paramilitar que tinha devolvido a sua arma.
E tudo isso pautado numa palavra. Na palavra que Deus tinha dado ao Henrique. E a palavra era: a arma que desarma é o amor. E esse amor só é possível nas nossas vidas e nas vidas dos nossos irmãos que vivem debaixo dessa perseguição. Por conta do amor de Deus em nós, que conforme o Romanos 5,5 nos ensina, em nós é derramado através da ação do Espírito Santo. Gostaria desse momento também de sair um pouco aqui do continente latino-americano e ir para o Oriente Médio. Queria falar para você da história do Farouk. Farouk, um iraquiano que na sua juventude, aceitando uma determinação de Deus para a vida dele, sentiu-se vocacionado ao ministério sacerdotal. Mudou-se do Iraque para Sydney, na Austrália, e lá estudou. E ao completar os seus estudos, estava lá exercendo o ministério pastoral e diz ele, visitando-nos aqui no Brasil também, que Deus, através de Jesus, se apresentou a ele e pediu a ele que ele voltasse para o Iraque, voltasse para Bagdá, e Farouk reagiu a essa interpelação de Deus através da vida dele, perguntando: mas Deus, lá em Bagdá tem homens bombas. E a resposta de Deus para Farouk foi: eu sei, mas eu também estou lá. Farouk então entendeu, através das Sagradas Escrituras, o que elas nos chamam para que nós possamos dar fruto, e esse fruto só se dá em amor, e o amor a gente só vivencia através da obediência, que ele deveria voltar. Farouk então voltou para o Iraque, está no Iraque até os dias de hoje, e ele nos contando aqui que diante de muitas dificuldades e momentos de ações do Estado Islâmico sobre a vida dele, sobre a comunidade, explodindo igrejas, vários irmãos sendo mortos, e ele se sentia tocado por isso, sensibilizado e chorando às vezes. Eu perguntei a ele se ele conhecia todos esses irmãos que estavam sendo mortos ou que estavam sendo hospitalizados por conta do ataque dos radicais, e ele me disse que ele não conhecia, mas o coração dele ardia e ele chorava, porque ele entendia que quem estava morrendo, quem estava sendo tocado, eram seus irmãos. E a gente só consegue compreender que os cristãos são nossos irmãos, mesmo quando nós não o conhecemos, quando verdadeiramente nós o amamos. Assim como as Sagradas Escrituras, no texto de João, versículo de número 17, ele nos chama: isto vos mando, que ameis uns aos outros. Eu quero nesse momento te fazer um desafio. Você que está aí na sua casa, para que você possa se juntar a nós em oração, em favor dos nossos irmãos que são perseguidos. Você está vendo aí na tela um QR Code e também um link, que você possa aproximar a sua câmera do QR Code e ter acesso a um formulário que vai te dar a oportunidade de receber da Portas Abertas uma revista que vai te contar mais sobre a nossa história, que vai te contar mais sobre o que nós estamos fazendo ao redor do mundo, uma revista desafiadora que vai te convidar a orar juntamente com nós. Agora, se você preencher esse formulário e na oportunidade que ele vai te dar, quiser fazer algum tipo de doação, então nós vamos mandar para você a assinatura da revista Portas Abertas. Revista esta que você vai receber durante todo o mês, onde conta histórias a respeito da perseguição, mas também tem na sua última capa o calendário Vamos Orar, onde você vai poder orar todos os dias pelos nossos irmãos que são perseguidos. Se te convidamos para orar, gostaríamos de te dar motivos de oração
para que você possa se juntar a tantos milhões de irmãos que têm orado por esta causa. Mais uma vez, eu quero agradecer a oportunidade que eu estou tendo de estar junto de você neste momento, falando sobre essa realidade e te convidando, vem com a gente, junte-se a nós. Os nossos irmãos perseguidos precisam de você. Você pode não ter a oportunidade de ir até eles, mas se você dobrar o teu joelho, eu tenho convicção que você vai aonde você quiser. Que Deus nos abençoe.